Com tua mão, meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com a tua mão, Senhor Jesus, com a tua mão poderosa, segura a minha, Senhor. Nessa noite, quero declarar, Senhor, com os meus irmãos, que nós não daremos um passo sequer sem o teu amparo e sem o teu apoio. E já quero te louvar, Senhor, pela tua presença constante em nossa vida. Eu quero te louvar, Senhor, pela presença constante em nosso meio. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua presença constante em minha família, em minha casa, em todos os meus planos. Irmãos, vá louvando, vai agradecendo ao Senhor. Agradeça a Deus pela presença dele que é constante em tua casa. Mesmo que em meio às tempestades, mesmo que em meio a esse turbilhão de informações você não possa sentir a presença de Deus, você não consiga sentir a presença de Deus, irmão, eu te digo, ele está num barco contigo. A presença dele é viva na tua casa, na tua família, nos teus projetos. Isso é motivo de sobra para louvarmos ao Senhor. Então agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor. Senhor, queremos te louvar, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Porque tu seguras, Senhor, a nossa mão. Porque, Senhor, tu és um pai amável. Porque tu não nos abandonas jamais. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Boa noite. Eu queria que você já pegasse a sua palavra aí, em Mateus, no capítulo 8 e no versículo 23. Mateus 8, 23. Olha o título dessa passagem, gente. Tempestade acalmada. Põe a mão no teu coração e diz assim, ó, tempestade acalmada. Erga teus braços sobre a tua casa, sobre todos os teus cômodos e diz, tempestade acalmada. Coloca a mão na tua cabeça e diz assim, ó, tempestade acalmada. Vamos lá? 23. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos chegaram-se a ele e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou, por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam, quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Deixa a tua palavra aí aberta que a gente vai voltar algumas vezes nessa passagem. Mas eu queria começar essa partilha te dizendo uma coisa, irmãos. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho o telefone. Eu queria começar te dizendo uma coisa, que na vida a gente sempre vai ter lutas. Nós sempre teremos tempestade, às vezes uma tempestade maior, às vezes só uma marolinha, às vezes um chuvisquinho de nada, mas às vezes vai vir um temporal. E sabe qual é o grande diferencial nosso?
é que nós estamos com o Senhor no barco conosco. Glória a Deus por isso, né? Olha, não teremos ausência de luta, irmãos, mas o nosso diferencial é estar em comunhão com Deus. Estar em Deus não está dizendo que seremos ausentes de lutas, de tempestades, mas estar em Deus é saber, é ter a certeza de que passaremos por todas as tempestades sãs e salvos. É isso que diz a palavra de Deus. É isso que diz essa passagem. Que nós passaremos por tempestades, sim, tempestades difíceis. Temos momentos que vamos ficar desesperados. No silêncio, o Senhor está em silêncio, a gente não ouve o Senhor, a gente não sabe onde está o Senhor. Mas é sabido, irmãos, desde o começo, que Ele está no barco conosco. É assim? E aí eu queria colocar o rema dessa noite como o Senhor acalma a nossa tempestade. O Senhor, Ele acalma a nossa tempestade. E eu me fazia muitas perguntas, mas Senhor, como é que a gente acalma as nossas tempestades? E a gente tem oração, o núcleo, essa semana a gente participou do momento de oração online, e o Senhor falou várias coisas pra gente. Eu traduzi um pouco, né, resumi um pouco e trouxe aqui alguns pontos para que nós possamos acalmar as nossas tempestades. O primeiro ponto, irmão, de como acalmar a nossa tempestade é confiar na presença de Deus. É ter a certeza da presença de Deus em nossa vida. Olha o que diz o versículo 23. Só o 23. Volta lá. Subiu ele a uma barca com os seus discípulos. Para um pouquinho aí. Ele subiu a barca. Ele estava na barca com os discípulos. Mas sabe o que acontece? Nos momentos difíceis nós não conseguimos sentir essa presença de Deus. Muitas vezes na nossa vida nós somos como esses discípulos, irmãos. Nós estamos na tempestade e nós esquecemos de quem está conosco no barco, de quem está guiando o nosso barco. Quando a gente lembra de quem está no barco conosco, irmão, todo medo ele se acalma, ele se acaba, porque Deus, Ele está presente no barco conosco. Deus, Ele está guiando o nosso barco, irmão. E quando o Senhor guia o nosso barco, é a certeza de que a tempestade vai se acalmar. Não é na hora que está falando, não, é a palavra de Deus que está dizendo que quando Ele está no barco, a tempestade ela cessa. Não existe tempestade que resista ao poder do nosso Senhor, sabe? Aí você pode estar aí se perguntando, Naurinha, mas tu não sabe o tamanho da minha tempestade. Naurinha, tu não sabe o tamanho do meu aperreio. Aí eu queria que você pegasse lá o versículo 24. O 24, volta lá. Olha o que diz o 24. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, dormia. Para um pouquinho aí nesse 24. Meu irmão, não importa o tamanho da onda que está cobrindo aí o seu barco. Não importa o tamanho da tempestade. Ele está no barco. A presença do Senhor é certa dentro do barco, irmãos, porque Ele subiu no barco. Nós precisamos, irmãos, para atravessar a tempestade, nós precisamos confiar na presença de Deus. O primeiro ponto é o quê? Confiar na presença de Deus. Repita para você mesmo. Põe a mão no teu coração e diz assim, ó, confiar na presença de Deus. O segundo ponto é ter a certeza do poder de Deus. Como a gente cantava no início, o Senhor, Ele estende a sua mão para nós. Era essa a visualização que o Senhor dava para o núcleo. Que Ele estende a sua mão para nós, Ele mostra que Ele é poderoso, Ele estende a sua mão, Ele acalma a tempestade. O Senhor, Ele é o Deus poderoso e nós temos que ter a certeza do poder de Deus. Eu queria que você fosse lá para o versículo 25 e 26. Olha o que diz.
Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem ao vento e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Irmãos, às vezes, né, no silêncio do Senhor, às vezes a gente procura o Senhor, meu Deus, mas cadê? Eu não consigo escutar nada. E nós acabamos caindo na tentação de acharmos que estamos só. O Senhor, ele estava dormindo e mesmo assim ele agiu. Ele levantou-se, agiu, acalmou a tempestade, e assim na nossa vida, irmãos. Às vezes a gente não sente a presença de Deus, principalmente quando estamos nesses momentos de tempestade na nossa vida, a gente não consegue sentir a presença do Senhor. A gente acha que está só. Mas Deus, nessa noite, Ele vem te dizer que Ele está no barco contigo. Que você precisa confiar primeiramente na presença de Deus e ter a certeza do poder de Deus. Às vezes, quando a gente está numa tempestade, nós começamos a desanimar, a abandonar os nossos sonhos, a abandonar o nosso alvo, vem o desânimo e a gente se pergunta: por que continuar, Senhor? E eu queria te responder nessa noite: sabe por que você deve continuar? Porque você tem a certeza do poder de Deus. Que tudo isso que você está passando, que todas as tempestades da sua vida, elas vão cessar. Porque Deus está no barco com você. Irmãos, quando nós estivermos na tempestade, não é o momento de desanimar, não é o momento de desistir, mas é o momento de se reposicionar. Já pensou nisso? Às vezes, graças a Deus, nunca passei por uma tempestade dentro do barco, até porque eu nunca nem andei de barco. Mas eu imagino que numa tempestade, você vai procurar ali dentro do barco qual é o melhor lugar, não é assim? Você vai procurar um lugar que está balançando menos, que está molhando menos, ou sei lá o quê, mas você vai se reposicionar. Se tiver muito ruim naquele lugar, se reposiciona. Mas não é o momento de desistir, não é o momento de pular no mar, porque o mar está revolto. É uma tempestade, irmãos. Você tem que ficar no barco, principalmente se o guia do seu barco for o Senhor. Na vida é assim, nós precisamos nos reposicionar. Sabe, uma vez eu estava vendo um documentário que dizia que um barco, ele nunca pode enfrentar uma tempestade de lado. E até pela lógica, né? Se ele fica de lado, a onda vem e vira. Um barco, ele tem que enfrentar a tempestade de frente. Olha para isso. De frente, mas é só assim que ele vence a tempestade. Na nossa vida também é assim, irmãos. Nós precisamos nos reposicionar. Qual é a posição que você está hoje? Se coloque de joelho, a tua posição é lá, em adoração. Sabe? Talvez você está numa posição de comodismo, talvez você está numa posição de braços cruzados. Se reposicione, se coloque em oração, se coloque aos pés do Senhor. Se reposicione para enfrentar a tempestade de frente. Porque é a certeza de que você vai passar. Porque quem está contigo no barco é nada mais, nada menos que o Senhor. Amém? Então, o primeiro ponto para que nós possamos passar por essa tempestade é confiar na presença do Senhor. O segundo ponto é ter a certeza do poder de Deus. E o terceiro e último ponto é reconhecer que Ele é Deus e Ele é o Deus de misericórdia. Olha lá no último versículo, no 27. Admirados diziam: quem é este homem? Quem é este homem a quem até o vento e o mar o obedecem? Os discípulos se perguntavam: quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Eles tinham a certeza de que era o Senhor, porque eles sabiam que até o vento e o mar o obedecem. Irmãos, nós precisamos saber quem está conosco no barco, irmãos. Não é qualquer um. É o Senhor que está no nosso barco. E Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que a sua presença é constante em nossa vida.
Nós precisamos saber que Ele é um Deus de misericórdia. Você pode estar aí pensando, mas Naurinha, tu não sabe quem sou eu não, Naurinha. Tu não sabe da minha vida não, Naurinha. Tu acha que o Senhor vai estar na minha casa? Eu sei, irmãos. Eu sei. Eu sei que eu tenho um Deus misericordioso. Eu sei que eu tenho um Deus poderoso e que Ele não nos abandona nunca. O Senhor, Ele conhece cada detalhe da minha e da sua vida. Abra lá em Lucas, só para enfatizar que o Senhor te conhece profundamente, muito mais até do que você. No Lucas 12, 7. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 7 diz assim, ó. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não tem mais, pois. Vamos parar por aqui. Até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não tem mais, pois. Ou seja, o Senhor, Ele te conhece profundamente. O Senhor quis dizer aqui que Ele conhece até mais do que eu mesmo me conheço. Eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho, não, mas o Senhor sabe. Então, Ele me conhece muito mais do que eu mesmo, irmãos. E mesmo assim, Ele está no barco comigo. Ele sabe das minhas misérias, Ele sabe dos meus pecados, Ele sabe tudo que eu faço. Ele sabe o que você faz, Ele sabe tudo. Mas Ele não te abandona. Ele está no barco contigo. É necessário que você reconheça quem está no barco com você. E que Ele é um Deus misericordioso. Lá em Deuteronômios, não precisa abrir não. Lá em Deuteronômios, o Senhor, Ele diz, eu nunca os deixarei. Jamais os abandonarei. Eu queria encerrar com essa passagem. Eu nunca te deixarei. Eu jamais vos abandonarei. Irmãos, é muito bom saber que o Senhor, Ele está conosco, independentemente dos momentos em que estamos vivendo, das tempestades. É necessário ter a fé. É necessário ter a confiança. Vamos recapitular? Nós precisamos ter a confiança da presença de Deus na nossa vida, dentro do nosso barco. Segundo, é necessário ter a certeza do poder de Deus na nossa vida. Ele que tudo pode, que tudo transforma, né? É necessário. E terceiro e último, reconhecer que Ele é Deus de misericórdia. Amém? Tenha certeza, irmãos, que Deus, Ele não te abandona. Ele jamais te deixará. Ele jamais te abandonará. Qual é a posição que você está hoje? Se coloca de joelho. Qual é a posição que você está hoje? Se reposicione, irmãos. Procure qual é a posição para se achegar à presença do Senhor e tenha certeza de que Ele é quem conduz o teu barco. É Ele que com a sua mão poderosa, Ele estende sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus e jamais te deixará. Ele nunca te abandonará. Jamais te deixará. Tenha essa certeza, irmãos. Talvez se você hoje estava meio cabisbaixo, sem saber, se achando sozinho, saiba que Deus, Ele está contigo. Que mesmo que Ele esteja lá, no silêncio, dormindo, basta você ir lá, ó. Senhor, acorda, me ajuda. Ele está lá no teu barco. Oremos. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo,
Louvado seja Deus, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou uma pessoinha aqui que acabou de acordar. Olha. Diz, oi, gente. Ixi, tá chata que acordou agora. Beijos. Que Deus abençoe a todos. Amém.